Nesse momento, anunciamos o pronunciamento do mais novo cidadão paulistano, senhor Hélio Jefferson de Souza. Peço licença e desculpas por falar sentado. Caro e ilustre vereador que preside essa sessão, vereador Mário Covas Neto, demais membros da mesa, diretores da Sociedade Brasileira de Obiose, representantes, minhas irmãs, meus irmãos, membros da maçonaria aqui presentes, convidados, recebo essa homenagem não como cidadão Hélio Jefferson de Souza, e sim como presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, função que exerço desde o ano de 1969. A SBE, como instituição civil, existe desde o dia 10 de agosto de 1924, quando foi fundada pelos meus pais, Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Tem sua sede e foro na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, desde 28 de janeiro de 1944. Já no capítulo 1, artigo 2º do seu Estatuto Social, está estabelecido: a SBE é uma organização apartidária com fins cultural e espiritualista, constituída de livres pensadores, como colégio iniciático que se baseia na doutrina eubiótica revelada pelos seus fundadores. Capítulo 2, artigo 3º. A SBE tem por objetivos cultivar a fraternidade universal, sem distinção de raça, idade, sexo, gênero, crença ou nacionalidade, como requisito para difundir a eubiose em todas as partes do mundo. Combater o analfabetismo, os vícios, os maus costumes sociais e tudo quanto possa entravar a evolução humana. Promover o espírito de livre investigação e crítica, caminho capaz de transformar o homem em um ser superior, consciente de si mesmo e senhor do seu destino. Promover ações educativas, culturais e sociais em benefício da criança, do adolescente e do jovem, em cumprimento ao seu lema Spes Mestres in Semine, a esperança da colheita reside na semente. Fiéis ao nosso estatuto e consciente da elevada função que herdamos dos fundadores da SBE, preconizamos uma sociedade unida pelo amor, uma sociedade presidida pelos altos valores morais da alma humana, uma humanidade que viva para a realização da beleza, da solidariedade e do bem. Cremos que o Brasil, grande e desconhecido reservatório de valores materiais e espirituais, terá um papel de vanguarda nesse futuro que lhe foi destinado desde há milênios. Ciente disso, a Sociedade Brasileira de Obiose tem trabalhado para despertar no nosso povo essa consciência vanguardeira e espiritual, a fim de que em breve possa assumir o comando de uma nova e gloriosa jornada para a humanidade. A SBE possui hoje cerca de 90 unidades entre departamentos e representações, distribuídas em capitais no interior do Brasil e no exterior. No exterior estamos no Chile, França, Itália, Portugal, 3 departamentos, em Lisboa, Porto e Barcelos, Suíça, Venezuela, etc. Em consideração aos trabalhos que desempenham em prol do Brasil e da humanidade por ter a sua presença física em vários países, o excelentíssimo deputado federal, o senhor Bruno Covas, hoje vice-prefeito dessa capital, apresentou um projeto de lei número 6.034/16, aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 55ª legislatura, 3ª sessão legislativa ordinária, sob o comando do relator, o deputado Betinho Gomes, PSDB de Pernambuco, em 24 de agosto de 2017, que instituiu o 10 de agosto como Dia Nacional da Eubiose. No dia 10 de outubro último, referido projeto foi encaminhado ao Senado Federal para devida apreciação através do ofício número 259/2017 PS-GSE. E no último dia 23 de outubro, tivemos uma sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília, sessão presidida pelo deputado Vanderlei Macris, onde foi apresentado e lançado o Dia Nacional da Eubiose.
A Sociedade Brasileira de Obiose está nessa cidade de São Paulo desde o ano de 1947. São 70 anos de presença constante na vida pública, política, cultural, espiritual e social do seu povo, sempre propugnando na defesa e na formação de uma mentalidade cujas características principais se baseiam na moral, na cultura e na espiritualidade. Já nos primeiros anos que aqui se fixou, procurou transmitir aos paulistanos esses elevados ideais, mas também o combate ao analfabetismo e às desigualdades sociais. Isto fica evidente nas vigorosas palavras proferidas por uma saudosa componente das nossas fileiras, senhora Marta Matienza Queiroz, no dia 10 de agosto de 1949, quando aqui se comemorava os 25 anos de existência da nossa instituição. Já se via pelas suas colocações que a SBE não se limita a um trabalho apenas em prol da nação brasileira, mas preocupa-se também com a humanidade como um todo. Apesar de, nas suas palavras, ela se referir ao mundo de mais de meio século atrás, vê-se que os males daquela época ainda hoje persistem. Entre outras coisas, dirigindo-se à plateia presente, disse ela: a humanidade atravessa, na época atual, um momento de sinistras apreensões. O mundo está dividido em dois grandes grupos de nações coligadas. Cada um deles aspira a impor as suas particulares soluções à crise social que nitidamente se desenha. De um lado, pela socialização dos meios de produção, se procura resolver o angustioso problema da desigualdade de classes. Do outro lado, através da harmonia entre capital e trabalho, tenta-se conseguir para as classes trabalhadoras um padrão mais elevado de vida. Não há nenhum poder humano ou divino capaz de dar felicidade ao homem se no seu íntimo ele não tiver gerado causas capazes de lhe proporcionar tal coisa. É pela educação integral dos homens que se há de transformar o meio social, eliminando as causas do sofrimento. Só então poderão ser felizes coletivamente. A isso chamamos de eubiose. Pois bem, acompanhamos o crescimento pujante desta cidade. Hoje possuímos aqui 4 departamentos: Aclimação, Sumaré, Santana e Moca. A SBE, na sua nobre missão que visa elevar cada vez mais o caráter e a cultura do nosso povo, tem inserido no seu programa de ensino o estudo e a prática das 7 tônicas do conhecimento humano, quais sejam: 1. Alquimia, química. 2. Artes. 3. Ética e política. 4. Mecânica e ciências físicas. 5. Literatura. 6. Religião e filosofia. E 7. Taumaturgia. No jornal de circulação interna da SBE, no mês de outubro, dedicado à tônica da política, há um artigo de autoria de nosso irmão Gustavo Kuhlmann, onde assim ele se expressou: o preconceito e também o que nós vemos hoje em nosso país leva o povo a pensar em política exclusivamente como aquilo que consagra a demagogia, o assistencialismo, a venda de favores, a compra de votos, o corrupto. Mas, na verdade, a verdadeira política com P maiúsculo é a arte de administrar as necessidades de um grupo humano, tenha ele o tamanho que tiver. É a arte de atender a maioria sem desproteger as minorias. É a arte de atender as minorias sem submeter a maioria. É a arte de distribuir os meios de acordo com as necessidades e com as possibilidades. É a arte de administrar os meios da sociedade dentro da ética, sem concessões à corrupção, tenha ela a forma que tiver. É a arte de produzir oportunidades, respeitar as diferenças, buscar atender aos desejos da população, enfim, buscar a sociedade ideal, preparando conforme buscamos uma nova sociedade, uma nova civilização, uma nova consciência. A política, enfim, é uma arte. Vou falar um pouco do cidadão Hélio Jefferson de Souza. Antes de residir em São Paulo, dediquei-me também à vida política. Fui vereador na cidade mineira de São Lourenço durante 6 anos, quando cheguei a exercer a presidência da Câmara. Fui candidato a deputado federal constituinte no ano de 1986, pelo Estado de Minas Gerais, tendo sido diplomado suplente pelo PMDB. Nasci no Rio de Janeiro, a 1º de março de 1938, numa casa em Laranjeiras, na Rua Coelho Neto, número 9, casa que existe até hoje, muito bem conservada, conforme disse o nosso venerável irmão Elielson. A casa está lá bonita e firme. Fui uma criança normal. Em 1960, me mudei para Belo Horizonte. Casei muito cedo. Mudei para Belo Horizonte
E lá, em sociedade com um irmão da nossa sociedade, fundei e dirigi uma revista de noticiário geral, Revista Atualidades Brasileiras. E nos anos de 1960, na época da inauguração de Brasília, em 1961, todos os números editados pela nossa revista foram dedicados à fundação de Brasília e demos o nome até de Arquitetura e Engenharia, pois publicamos todos os grandes projetos da nossa nova capital. Essa nossa revista fez com que houvesse uma aproximação muito grande com o presidente Juscelino Kubitschek, do qual me tornei amigo, e que anos depois renderam alguns frutos, pois quando o presidente JK voltou do exílio, ele foi presidir o Banco Denasa de Investimento, que era um banco do genro dele, Baldomiro Barbará, e me convidou para gerenciar o banco em Belo Horizonte, onde eu fiquei até a saída dele do banco. Trabalhei em Belo Horizonte na revista O Cruzeiro, trabalhei nos diários de emissoras de televisão associados, sempre na área do jornalismo. Hoje me dedico à construção de alguns imóveis e quase que exclusivamente a dedicação é exclusiva à Sociedade Brasileira de Biose. Assim como meu pai, que para essa cidade mudou-se em 1952, antes residia no Rio de Janeiro, e aqui faleceu em 1963, passei a residir aqui em São Paulo também, com diversas entradas e saídas por cerca de 35 anos. Estou aqui, dessa última vez, desde junho de 2007, há 10 anos. Uma força oculta, mas sempre compreendida por mim, levou-me a esta decisão. Meu venerando pai tinha uma enorme admiração pelo povo paulista, especialmente o paulistano. Em inúmeras oportunidades, enalteceu o valor histórico desta cidade, a qual dedicou um imenso amor. Ao mudar-se para cá no ano de 1952, dizia que fazia questão de aqui estar no ano de 54, quando se comemoraria o 4º centenário de sua fundação. Muito provavelmente, a exemplo do meu pai, guiou-me na minha caminhada até este abençoado solo. Mas há uma outra força que sempre me inspirou e me guiou, o senso do dever. Aprendi que ao senso do dever deve-se acrescentar o senso moral. Pois bem, no livro de autoria do meu pai, intitulado Os Mistérios do Sexo, que trata desta luz da espiritualidade, mas também da ciência, no capítulo dedicado à moral, ele cita um pensamento de Alex Carrel, que transcrevo a seguir: a inteligência, a força de vontade e a moral estão em íntima relação, mas o senso moral é mais importante que a inteligência. Se aquele desaparece em alguma nação, toda a sua estrutura social cairá em ruínas. Alex Carrel foi um cientista francês, prêmio Nobel de Medicina em 1912, era um jovem médico. Por um acaso viu-se na contingência de substituir um colega, numa viagem ao Santuário de Lourdes. Vira naquela viagem a oportunidade de comprovar a falsidade dos milagres. Aconteceu o contrário, pois acabou por presenciar e comprovar os tais milagres a ponto de converter-se ao catolicismo. Não me ocorre falar de milagres nem de ateus, mas de circunstâncias e situações, muitas delas não percebidas, mas que podem levar a uma transformação radical do nosso comportamento, assim como do comportamento de um povo e até mesmo de uma nação. Lembrei-me de citar essa passagem da vida do ínclito Dr. Alex Carrel, pensando na árdua e ao mesmo tempo magna missão que tem os componentes de uma Câmara Municipal. Os vereadores são o primeiro contato entre o povo e os poderes constituídos e vice-versa. Esse contato constitui a esperança e os anseios, povo e vereadores, desde os mais simples aos mais elevados. Às vezes, aquilo que se pensava impossível de conquistar pode se tornar uma realidade. E isto ocorre através de um simples detalhe, mas também e principalmente da oportunidade criada por aqueles que se dedicam, através de um ideal superior, a servir a sua comunidade, ao seu povo, qual acontece com os senhores que compõem essa egrégia Câmara Municipal da cidade de São Paulo. O pensamento emitido pelo Dr. Alex Carrel se insere com muita propriedade no momento que atravessa a nação brasileira. Uma nação, especialmente a nossa, é formada pelos estados que, por sua vez, se constituem dos municípios. O município de São Paulo, na sua potencialidade financeira, econômica e populacional, supera muitos países. Podemos e devemos nos orgulhar disto.
mas ao mesmo tempo em que esse portentoso município ocupa tão privilegiada posição, torna-se também enorme a responsabilidade que lhe cabe em relação aos demais. Os senhores sintetizam esta responsabilidade. A posição ocupada pelo município de São Paulo não foi conquistada por acaso. Há uma história que registra os feitos que se tornaram em conquistas, mas também em exemplos a serem seguidos pelos municípios co-irmãos e, por que não dizer, pelo Brasil. O trabalho edificante do povo paulistano expressa o lema contido no brasão desta cidade, non ducor duco, cujo significado, sabemos, é não sou conduzido, conduzo. Para encerrar essa minha explanação, eu escolhi as palavras do meu pai, enaltecendo o povo paulistano. Disse ele numa certa oportunidade: digam o que quiserem, mas que o paulista continua bandeirante, continua argonauta, em busca do tozão de ouro, isto sim que é um fato. Ninguém pensa nos obstáculos, quanto mais nas impossibilidades. Tem-se a impressão de que quando nasce um paulista, já ele fala, já ele expressa a sua vontade. Falei do senso do dever e do senso da moral, mas há também o senso da gratidão que quero expressar nesta oportunidade ao ilustre vereador Mário Covas Neto e a todos os vereadores que compõem essa casa. Eu não tenho vaidade, mas tenho um grande orgulho de presidir uma sociedade com gente como essa gente que aqui está, que só me trazem alegria. Muito obrigado a todos.